Olá, boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje eu vou falar sobre os impactos do novo IVA no Brasil. Eu vou dar a você uma visão técnica, mas opinativa. Eu vou começar fazendo uma análise do novo imposto sobre valor adicionado, depois eu vou ponderar sobre os aspectos positivos e negativos do IVA e concluir com uma reflexão sobre perspectivas futuras e o que esperar ante os possíveis cenários. Vamos lá? Começo falando da minha visão sobre o IVA. Direto ao ponto, eu acho que o Brasil está prestes a embarcar em uma das mais significativas reformas tributárias da sua história, com a introdução do Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA. Essa mudança, ela representa, na minha opinião, uma revolução necessária para modernizar o nosso sistema tributário. O modelo atual, ele é fragmentado, é repleto de complexidades. Isso dificulta o crescimento econômico, cria um ambiente desfavorável para os negócios em praticamente todas as instâncias. A introdução do IVA, um sistema que é amplamente utilizado em mais de 170 países, alinha o Brasil com as melhores práticas internacionais. Isso deve facilitar o comércio e a cooperação econômica global. Pronto, falei. Agora, por que eu penso isso? Vou explicar. Um dos maiores méritos do IVA é a sua capacidade de trazer transparência e simplicidade ao sistema tributário. A unificação dos diversos tributos num único imposto tende a reduzir a confusão e a carga administrativa sobre as empresas, que é enorme. Com um sistema tributário mais claro e coeso, tanto as empresas quanto os consumidores vão poder ter uma compreensão melhor do que estão pagando, eliminando a complexidade dos tributos em cascata que hoje sobrecarregam o setor produtivo. Além disso, a adoção do IVA pode posicionar o Brasil de maneira mais competitiva no cenário internacional. Um sistema tributário transparente e simplificado é mais atraente para investidores estrangeiros e facilita as exportações. Ao desonerar as exportações, o IVA remove barreiras que têm prejudicado a competitividade dos impostos brasileiros no mercado global. Nesse ponto, a harmonização das regras fiscais com as de outros países também facilita a integração do Brasil nas cadeias globais de valor. Outra grande vantagem do IVA é a promoção da equidade na distribuição dos recursos. Nesse contexto, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, FNDR, é um passo importante para garantir que estados menos desenvolvidos recebam um suporte financeiro adequado para estimular o crescimento econômico das suas regiões. Esse fundo não apenas vai redistribuir os recursos de maneira mais justa, como também tende a incentivar o desenvolvimento regional de maneira sustentável, reduzindo disparidades econômicas entre as diferentes regiões do país. O problema é que, apesar dos benefícios claros, a implementação do IVA não está isenta de desafios. A transição para o novo sistema tributário vai ser complexa, vai exigir uma adaptação significativa por parte das empresas e da administração tributária. Pequenas e médias empresas podem enfrentar dificuldades adicionais, talvez precisem de suporte para se ajustarem às novas regras. Além disso, a devolução dos créditos acumulados e a eficiência administrativa são pontos críticos que vão precisar de atenção cuidadosa para evitar problemas como atrasos ou ineficiências. Desde que eu comecei a minha jornada de empreendedor, estamos falando de 42 anos atrás, o sistema tributário brasileiro sempre foi um dos maiores obstáculos. Tanto que eu percebi ali uma oportunidade e passei a me especializar em sistemas tributários, contábeis e de folha de pagamento, além da gestão administrativa. Esses sistemas integrados automatizam boa parte da operação e facilitam a vida dos empresários. Eu lembro de uma vez, pouco depois de abrir a minha segunda empresa, em que eu passei quase um mês inteiro lidando com a burocracia fiscal, tentando entender os cálculos dos impostos que o contador me apresentava. Aquela experiência me fez perceber o quanto o nosso sistema tributário exigia apoio para os empresários. E aí acabei fazendo exatamente isso. Eu não imagino que isso vá mudar com a reforma, tá? Empresas ainda vão precisar de contadores, vão precisar de sistemas de informação, mas a introdução do IVA vai representar uma luz no fim do túnel para muitos empreendedores que, como eu, lutam para navegar pelas complexidades fiscais do Brasil. Pelo menos é isso que a experiência internacional vem mostrando. Em 1992, a Nova Zelândia implementou um sistema de IVA
que transformou completamente o seu ambiente de negócio. Antes da reforma, a economia do país enfrentava sérios desafios, incluindo uma burocracia fiscal onerosa e uma alta taxa de evasão tributária, algo bem parecido com o que temos no Brasil hoje. Mas depois da implementação do IVA, a Nova Zelândia viu um aumento significativo na arrecadação tributária, uma maior conformidade por parte das empresas e um ambiente de negócios mais transparente e competitivo. Hoje, Nova Zelândia é vista como uma das economias mais eficientes do planeta. E o sucesso da Nova Zelândia com o IVA nos dá uma visão positiva do potencial que essa reforma tributária tem para o Brasil. No episódio passado, eu falei também dos exemplos da Alemanha, do Reino Unido e até da Estônia, que implementaram o IVA com absoluto sucesso. E, sinceramente, eu acho que apesar dos desafios iniciais, os benefícios de longo prazo do IVA, em termos de transparência, simplicidade e competitividade, superam as dificuldades iniciais e vão ajudar a construir um sistema tributário mais justo e mais eficiente no Brasil. Isso posto, deixa eu falar de alguns impactos positivos do IVA. O primeiro é a transparência e a simplificação. A introdução do IVA promete trazer uma maior transparência e muita simplificação ao sistema tributário brasileiro. Atualmente, o Brasil possui uma das legislações tributárias mais complexas do mundo. Tem mais de 90 impostos, taxas e afins, com alíquotas variáveis, com uma burocracia extensa. Tudo isso dificulta o cumprimento fiscal. Outro ponto é a unificação dos impostos. O IVA vai unificar vários tributos que hoje são cobrados de forma separada, como IPI, COFINS, PIS, ICMS, ISS. E assim, com a unificação, a tendência é haver uma simplificação significativa no cálculo do recolhimento dos tributos. E assim, uma das vantagens da simplificação tributária é que ela resulta numa redução de custos administrativos das empresas. Elas vão precisar gastar menos recursos, inclusive menos tempo, menos dinheiro com assessorias para cumprir as obrigações fiscais. E não é só as empresas, não. O Estado também ganha. Com menos impostos a gerenciar, a fiscalização também se torna mais simples e mais eficaz. Isso facilita o trabalho dos órgãos fiscalizadores e reduz as chances de erros e de fraudes. Além disso, tanto empresas quanto consumidores vão poder entender com mais clareza quanto estão pagando de imposto em cada produto ou serviço. Isso tende a promover uma maior transparência nas transações econômicas. O quarto ponto positivo, a meu ver, é a provável redução da sonegação e da inadimplência. A sonegação fiscal é um problema crônico no Brasil e causa uma perda significativa de receitas para o governo. Isso significa, por um lado, que temos menos serviços públicos ou de pior qualidade do que poderíamos ter. E, por outro, que empresas que não sonegam estão pagando mais do que poderiam se todos pagassem a sua parte, se todos pagassem o que devem. É o que eu falava semana passada, quando eu ilustrei o caso da vaquinha. Se você precisa arrecadar R$100 e só tem 10 pessoas participando, cada uma tem que botar R$10. Mas se você tiver 100 pessoas aportando com a sua parte, basta R$1 de cada um para atingir o objetivo. Com impostos, é a mesma coisa. O Estado precisa de um determinado montante para manter a estrutura. E eu não vou entrar aqui no mérito de se é bem aplicado, se tem corrupção ou qualquer outra discussão do gênero, porque o resultado é o mesmo. Com ou sem corrupção, bem aplicado ou mal aplicado, se o Estado tem um determinado montante e esse valor é dividido por uma parcela maior de contribuintes, o aporte de cada um é bem mais leve. O IVA, com a sua estrutura mais simples e mais transparente, pode ajudar a reduzir esse problema. A questão é como administrar o dinheiro de cada instância. Como fazer chegar ao governo federal, aos estados, aos municípios, o valor correspondente de cada um nessa divisão. E é aí que entra o split payment. O mecanismo de split payment, ou pagamento dividido,
faz com que o valor do tributo seja segregado automaticamente no momento da liquidação financeira da transação comercial. Isso garante que o imposto seja recolhido diretamente no ato do pagamento, reduzindo a possibilidade de sonegação. Essa técnica já demonstrou ser eficaz em outros países ao fechar brechas que permitiam a sonegação e a inadimplência fiscal. E isso tem impactos positivos na arrecadação tributária. A estimativa do Ministério da Fazenda é que o split payment e outras medidas de controle possam reduzir em até 3 pontos percentuais a alíquota de referência da CBS e do IBS, que são as partes que vão compor o IVA. Isso devido às diminuições das fraudes e da inadimplência. Em outras palavras, com um sistema mais eficiente, espera-se um aumento significativo na arrecadação tributária sem a necessidade de aumentar a carga sobre os contribuintes. O que, aliás, nos leva a outra vantagem do novo sistema, que é a neutralidade econômica. A neutralidade é um dos princípios fundamentais do IVA. Significa que o imposto não vai distorcer as decisões econômicas dos agentes. O imposto neutro não altera as escolhas de consumo das famílias, nem as decisões de produção e comercialização das empresas. E no caso do IVA, a neutralidade se reflete no tratamento igualitário de todas as formas de consumo. Ela afeta os preços absolutos, mas não os preços relativos entre bens e serviços. Por exemplo, pega uma família que consuma pão e leite. Se o imposto sobre o pão for mais alto do que o imposto sobre o leite, a família pode ter que comprar mais leite e menos pão, mesmo que prefira pão. O imposto neutro, como o IVA, ele aplica a mesma alíquota para ambos os produtos. Isso mantém as preferências de consumo da família inalteradas. Outro exemplo, imagine que uma família compra tanto roupas quanto eletrônicos. Se os impostos sobre eletrônicos fossem mais baixos, a família poderia optar por gastar mais em eletrônicos do que em roupas, distorcendo as suas preferências. Como o IVA é aplicado na mesma taxa para ambos os tipos de produtos, a família pode decidir com base nas suas preferências, não nas taxas do imposto. Da mesma forma, um IVA neutro facilita as decisões de produção e de comercialização das empresas. Digamos que uma empresa produz e vende móveis, por exemplo. Se o imposto sobre a compra da madeira for diferente do imposto sobre a venda do móvel, a empresa poderia ser incentivada a buscar insumos alternativos ou a modificar o seu processo de produção para minimizar a carga tributária, como, aliás, acontece bastante na indústria atualmente. Algumas chegam a emitir 2 notas, uma para o produto propriamente dito, outra para serviços, por exemplo. Imagina, duplo trabalho, muito mais complexo o controle. Com o IVA, a empresa vai pagar o imposto sobre o valor que adicionar, o que significa que a escolha dos insumos e dos métodos de produção vai ser baseada na eficiência e na qualidade, não nos impostos. Outro caso, imagine uma empresa que fabrica componentes eletrônicos e pode tanto produzir internamente quanto terceirizar parte da produção. Se os impostos sobre a produção interna forem mais baixos do que os impostos sobre a terceirização, a empresa pode preferir produzir internamente, mesmo que isso seja menos eficiente. Já com o IVA, como o imposto é o mesmo para ambas as opções, a empresa vai poder escolher a opção mais eficiente, não a mais barata. No caso do IVA, a neutralidade se reflete no tratamento igualitário de todas as formas de consumo, afetando os preços absolutos, mas não os preços relativos entre os bens e serviços. Por exemplo, se a alíquota do IVA fosse 10%, todos os produtos e serviços teriam um aumento de preço de 10% devido ao imposto. Então, se o produto custa 100 sem IVA, com IVA o preço é 110. Da mesma forma, se um serviço custa 200 sem IVA, ele vai custar 220 com IVA. Os preços absolutos aumentam uniformemente. Por outro lado, preços relativos não são afetados. Imagina que antes do IVA, 1 quilo de carne custasse R$30 e 1 quilo de arroz custasse 10. A relação entre os preços, ou seja, o preço relativo de 3 para 1, né? 3 quilos de arroz custam a mesma coisa que 1 quilo de carne, pelo menos aqui no meu exemplo, tá? Nem sei quanto custa o arroz. A carne eu sei porque eu compro para o churrasco, mas vamos manter o foco aqui, usar 30 e 10. Então, depois da aplicação do IVA, 10%, no caso da carne, como exemplo, vai custar 33.
E o arroz custava 10, vai custar 11. Então é 10% sobre o preço de cada um. Isso significa que a relação de preços ainda é 3:1, porque ambos os preços aumentaram na mesma proporção. O IVA afetou os preços absolutos, mas não os preços relativos entre os produtos. A mesma lógica funciona para melhorar a distribuição geográfica das empresas, tanto internamente quanto externamente. Uma empresa brasileira pode optar por produzir um bem localmente ou importá-lo. Se o imposto sobre produtos nacionais for maior do que o imposto sobre importações, a empresa vai preferir importar. Já o IVA aplica o mesmo imposto sobre produtos nacionais ou importados. Ele permite que a empresa decida com base na eficiência e dos custos reais, não em diferenças de impostos como é hoje. Mesma coisa com relação à terceirização. Uma empresa pode produzir componentes internamente ou terceirizar para outra empresa. Hoje, se o imposto sobre a produção interna for menor, a empresa tende a optar por produzir internamente, mesmo que terceirizar seja mais eficiente. Já com o IVA, a carga tributária é igualada. Então, as decisões podem ser baseadas na eficiência e no custo-benefício real. Eu estou dando esses exemplos para mostrar como a neutralidade do IVA vai ajudar a manter tanto as preferências de consumo quanto as decisões de produção e de comercialização baseadas na eficiência e nas preferências reais, não nas distorções tributárias. Vamos fazer uma comparação com o sistema tributário atual. Hoje, impostos cumulativos e tributos em cascata criam distorções enormes na economia. Prejudicam a competitividade dos produtos nacionais no mercado externo, por exemplo. O IVA, ele elimina essas distorções. Ele permite que os preços sejam mais justos, reflitam melhor os custos reais de produção, promovam uma alocação mais eficiente dos recursos econômicos. A adoção do IVA também tem implicações positivas para a competitividade do Brasil no cenário internacional. Muitos dos principais parceiros comerciais do Brasil já utilizam o IVA. Alinhar-se a essas práticas facilita o comércio internacional e tende a atrair mais investimentos estrangeiros. Mundo afora, o IVA é visto como um padrão de tributação moderno e eficiente. Isso melhora a percepção do Brasil como um destino atrativo para negócios. Além disso, o IVA desonera as exportações porque remove os impostos que hoje são cobrados ao preço dos produtos exportados. Quando você exporta um produto, você está incorporando no preço impostos que não deveriam ser pagos na exportação. E o resultado é que produtos brasileiros serão mais competitivos no mercado internacional. Ao mesmo tempo, o IVA iguala a carga tributária sobre produtos nacionais e importados. Isso evita a concorrência desleal e promove um ambiente mais equilibrado para as empresas locais. Eu vivi a época da reserva de mercado, um terror. Era proibido importar equipamentos de informática, o preço dos computadores aqui, que eram muito piores do que os vendidos lá fora, era pelo menos 3 vezes maior, 3 vezes mais caros. E, assim, para quem depende de computadores para prestar o serviço, o resultado era um preço muito maior do que se eu pudesse importar os equipamentos ao preço real deles. Hoje ainda temos essa distorção. Nós pagamos o dobro por um eletrônico aqui do que pagaríamos nos Estados Unidos, por exemplo. Mas pelo menos é o mesmo equipamento. Antes, a gente pagava 3 até 4 vezes mais por um aparelho muitas vezes inferior. E sim, isso é história. Mas mostra como esse tipo de barreira artificial às importações afeta o desempenho da nossa máquina. Aliás, um dos objetivos do IVA é justamente fomentar o crescimento econômico por meio da desoneração de exportações e de investimentos. A desoneração das exportações vai reduzir o custo dos produtos brasileiros no exterior, ampliando as oportunidades de mercado e gerando mais receita para as empresas e para o país. E não são só empresas e bens de consumo. Investimentos em infraestrutura e em inovação também são incentivados pelo IVA, porque ele permite a recuperação dos créditos ao longo da cadeia produtiva. Isso, no final, reduz o custo do capital para as empresas. O IVA também tende a reduzir as desigualdades regionais no Brasil. A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDR, é uma componente importante desse novo sistema do IVA. O FNDR ele vai distribuir os recursos de maneira mais equitativa,
concentrando-se em estados menos desenvolvidos, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado em todo o país. Esse fundo deve substituir os atuais benefícios fiscais de ICMS, que têm se mostrado totalmente ineficientes para desenvolver regiões menos favorecidas. A ideia é que o FNDR garanta suporte financeiro aos estados menos desenvolvidos, incentivando investimentos e melhorando a infraestrutura nesses locais. Mas, como eu disse, nem tudo são flores. A reforma tributária e o IVA apresentam alguns desafios que precisam ser considerados. Um deles é a complexidade na transição. A transição de um sistema tributário para outro tende a ser bem complexa. Tanto empresas quanto contribuintes vão precisar se adaptar às novas regras, o que pode gerar confusão e dificuldades operacionais. No México, quando o IVA foi implementado, houve uma grande resistência inicial, muita confusão sobre as novas obrigações fiscais. Isso resultou num aumento significativo nos custos de conformidade. E a gente não quer isso. Nós já temos o suficiente do jeito que está. A ideia é melhorar, não piorar. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado com essa transição. Outro risco potencial é que a reforma tributária, em vez de simplificar e reduzir a carga tributária, que é o objetivo, possa acabar indo para o lado oposto e acabe aumentando essa carga. Esse, aliás, é o medo de muitos. Muita gente que eu conheço, principalmente os adeptos da teoria de conspiração, que acham que é sempre um nós contra eles, quando se trata de empresários e governo, seja qual for o governo, tá? É impressionante como as pessoas são irracionais nesse sentido. Mas, enfim, as coisas são como são. O fato é que, se as alíquotas do IVA forem fixadas num nível muito alto para compensar a perda de receitas e de outros impostos, pode haver um impacto negativo no consumo e na economia. Na Índia, aconteceu exatamente isso. A introdução do GST, que é o IVA de lá, resultou num aumento da carga tributária para alguns setores, especialmente para pequenas e médias empresas. Isso gerou uma resistência enorme e dificultou muito a implementação do novo imposto. E a gente tem que ter cuidado para não repetir isso aqui, porque, cara, no Brasil tem muito disso, né? As leis que pegam e que não pegam. Se essa não pegar, o governo vai ter muito mais trabalho para implementar e aí todos vamos perder. Outro risco da reforma é ter um impacto negativo sobre a desigualdade. O IVA é um imposto regressivo. Isso significa que ele afeta proporcionalmente mais os pobres do que os ricos. Isso porque pessoas de baixa renda gastam uma parte maior da sua renda em consumo, enquanto pessoas de alta renda têm a capacidade de poupar mais. Estudos da União Europeia mostraram que a implementação do IVA teve um impacto maior nas famílias de baixa renda, aumentando as desigualdades sociais, em vez de diminuí-las. E isso pode acontecer, porque o IVA é proporcional ao consumo. Quem ganha menos tende a gastar proporcionalmente mais em consumo, porque gasta sua renda toda em consumo. Já os ricos não, os ricos guardam só uma parte da renda em consumo, o resto eles poupam. A gente pode mitigar esse risco instituindo alíquotas reduzidas para alimentos da cesta básica, saúde e educação. Mas no final, se criar muitas exceções de alíquota, isso vai acabar complicando a implementação do imposto e a emenda acaba sendo pior do que o soneto. Então, assim, muito cuidado com essas alíquotas reduzidas. Ainda outro risco do novo imposto diz respeito à evasão fiscal e à fraude. O sistema de crédito fiscal, que permite às empresas deduzirem o IVA pago em insumos, pode ser explorado para fraudes conhecidas como fraude carrossel, que é quando as empresas criam cadeias fictícias de transações para obter reembolsos de IVA que são indevidos. A fraude carrossel, ou MTIC, que vem de Missing Trader Intra-Community Fraud, envolve as transações comerciais entre empresas fictícias ou inflacionadas, com o objetivo de conseguir reembolsos de IVA indevidos. Vou dar um exemplo simplificado de como funciona a fraude na Europa, né, onde o IVA já está instituído há muito tempo. Imagine que a empresa A compra bens sem IVA de um fornecedor de outro país da União Europeia, como estados. Né? Lá as transações intracomunitárias, dentro da União Europeia, dentro da Comunidade Europeia, elas não pagam imposto, elas são geralmente isentas de IVA. Então, a empresa A comprou esse produto e vende os bens para a empresa B, no mesmo país, com IVA incluído na fatura. Ela compra por um determinado valor, vende para a empresa B, né,
e aí, quando ela vende, ela deduz, a empresa B compra e deduz o IVA da empresa A. Só que a fraude é que a empresa A não paga o IVA para o governo e desaparece. Daí o termo missing trader, ou comerciante desaparecido. Só que a empresa B, ela já comprou o produto com a nota destacando o IVA, então ela pode vender os produtos para uma empresa C, por exemplo, deduzindo o valor pago de IVA pela empresa A. Aquilo é um crédito fiscal da empresa B. Só que a empresa A não pagou o tributo e ainda sumiu, desapareceu. Então a empresa B comprou da A, se beneficia de um imposto que não foi pago pela empresa A, que aí depois desaparece, e aí depois segue a cadeia. Ela vende para uma empresa C, que pode vender para uma empresa D, e assim por diante. Em algum ponto, os bens podem até ser exportados novamente para outro país da União Europeia, onde o ciclo reinicia. E o ponto principal aqui é que a empresa B e todas as empresas que vêm depois da cadeia podem reclamar o crédito fiscal por um IVA que nunca foi realmente pago ao governo pela empresa A. Como resultado, o governo perde uma parte importante da receita, porque o IVA não é pago pela empresa fraudulenta, né? Mas os créditos fiscais são reclamados pelas empresas que vêm depois na sequência. E assim, detectar ou provar uma fraude carrossel é extremamente difícil, porque as transações entre países, ou no caso do Brasil, entre estados, são bastante complexas. E também por causa da quantidade de empresas envolvidas em algumas cadeias produtivas. Isso é um problema, porque a fraude carrossel pode levar a uma maior desconfiança no sistema tributário, o que pode gerar medidas mais rigorosas de auditoria e de conformidade, o que aumenta ainda mais a burocracia para as empresas legítimas. Uma vantagem de entrar tardiamente nesse modelo é que a gente pode aprender com os erros e os acertos dos outros países que já têm o sistema funcionando há mais tempo. Na União Europeia, a fraude carrossel tem sido um problema bastante significativo. E assim, as estimativas indicam que fraudes de IVA custam aos Estados-membros da UE dezenas de bilhões de euros em receitas perdidas a cada ano. A resposta da União Europeia tem sido adotar diversas medidas de proteção, tipo o mecanismo de reverse change, que a responsabilidade pelo pagamento do IVA é transferida para o comprador nas transações intercomunitárias. Isso tenta minimizar o risco das fraudes. Mas o ponto aqui é que podem sim acontecer fraudes, seja o carrossel, seja algum outro tipo que possa surgir no futuro. Afinal, o Brasil é um país bastante criativo nesse terreno. E a complexidade das cadeias de transações e a movimentação entre diferentes jurisdições podem tornar essas fraudes difíceis de detectar e de combater. Por isso é tão importante que as autoridades fiscais implementem mecanismos rigorosos de controle e de auditoria para mitigar esses riscos e proteger a receita pública. Só não pode exagerar, porque aí senão o custo cai em cima do setor produtivo. Além das fraudes, também existem desafios administrativos. A administração de um sistema de IVA pode ser complexa e cara, tanto para o governo quanto para as empresas. A necessidade de rastrear e documentar cada transação pode aumentar os custos administrativos. Na África do Sul, a introdução do IVA envolveu uma ampliação bastante significativa da burocracia e dos procedimentos administrativos. Isso acabou dificultando a vida, principalmente das pequenas empresas, e aí foi na contramão do objetivo, que era justamente facilitar o ambiente de negócio. Você tem uma ideia? Lá, antes da reforma, uma pequena empresa só precisava declarar os impostos uma vez por ano. Era um formulário relativamente simples. Depois da implementação do IVA, as empresas passaram a ter que manter registros detalhados de todas as transações para poder submeter as declarações do IVA, que são mensais. Então, esse aumento de trabalho para registrar as transações, aliado com uma intensificação das auditorias governamentais, aumentou os custos administrativos, o que desestimulou o crescimento dos negócios. Ou seja, a medida, em vez de simplificar, dificultou a vida das pequenas empresas, contrariando o seu objetivo inicial. Então, sim, vamos considerar que controle e auditoria são importantes, mas o custo do controle não pode ser maior do que o benefício, ok? O governo e as empresas vão ter que chegar a um meio termo aí, uma espécie de ponto ótimo que permita o controle e a auditoria,
mas não aumente muito os custos de conformidade. Outro possível impacto negativo do IVA pode ser a redução do consumo. Se o IVA causar um aumento nos preços dos bens e serviços essenciais, que hoje são subsidiados, isso tende a reduzir o poder de compra dos consumidores, principalmente os da base da pirâmide. A Malásia introduziu o GST, que é o IVA de lá, em 2015. Mas ele resultou num aumento imediato de preços ao consumidor, mais ou menos como a gente tem medo que aconteça por aqui. Só que esse aumento nos preços gerou uma queda no consumo e, claro, um descontentamento do público, que, por sua vez, culminou em protestos generalizados e uma forte pressão política. Por isso que eu digo que o timing é essencial. Se for próximo das eleições, o risco é maior. E, de fato, lá na Malásia, em 1º de junho de 2018, o governo malaio, agora na gestão de um novo recém-eleito primeiro-ministro, simplesmente suspendeu o GST e substituiu por um outro imposto, o SST, que significa Sales and Services Tax, ou Imposto sobre Vendas e Serviços. É a mesma coisa, só que mais leve. Quer dizer, a suspensão do GST e a implementação do SST resultaram numa redução dos preços de muitos bens e serviços, e isso aliviou a pressão sobre os consumidores. Com a diminuição dos preços, houve uma recuperação do consumo e a população, especialmente a parcela de renda mais baixa, experimentou um alívio financeiro que levou a um aumento na confiança do consumidor e nas despesas em geral. Só que essa mudança gerou desafios fiscais importantes para o novo governo, porque ele teve que lidar com a redução da receita tributária. O GST era uma fonte importante de arrecadação, e a suspensão significou uma perda considerável de receita que o SST não conseguiu compensar integralmente. Daí o governo malaio teve que buscar outras formas de aumentar a receita e melhorar a eficiência fiscal para compensar a perda de arrecadação do GST. Isso incluiu a revisão de subsídios e a implementação de medidas de austeridade. Ou seja, não tem mágica. Se aumentar muito o imposto, gera descontentamento e, no limite, pode derrubar o governo. Por outro lado, se reduzir demais, a população fica feliz num primeiro momento, mas não tem como pagar as contas públicas, e aí o país derrete. Então, o segredo é manter um equilíbrio fiscal que permita chegar a um meio-termo aceitável para a maior quantidade possível de pessoas. Alguns setores podem ser particularmente afetados pelo IVA. Por exemplo, o setor de serviços financeiros pode enfrentar desafios fortes na implementação e na conformidade com o IVA. Muitas transações financeiras são complexas e podem não ser facilmente tributáveis. Em Israel, por exemplo, a implementação do IVA trouxe dificuldades específicas para o setor financeiro, o que gerou litígios e disputas fiscais que estão sendo tratados até hoje. Para resolver esses problemas, Israel implementou várias medidas. Primeiro foi a clarificação das regras. As autoridades fiscais emitiram diretrizes mais claras sobre a aplicação do IVA ao setor financeiro. Depois, o governo israelense promoveu um diálogo contínuo com o setor financeiro para entender melhor as suas necessidades e ajustar as políticas fiscais conforme necessário. Grupos de trabalho foram formados para discutir e resolver questões específicas, e, além disso, as autoridades fiscais deram treinamento e disponibilizaram recursos para ajudar as instituições financeiras a entenderem e se conformarem com as novas regras do IVA. Isso incluiu workshops, seminários, materiais educativos, e foi criado um mecanismo de resolução de disputas. Esse foi legal. Eles criaram um mecanismo de resolução de disputas mais eficiente para lidar com os litígios fiscais relacionados ao IVA, o que ajudou a reduzir o tempo e os custos associados a essas disputas legais. Enfim, os resultados foram excepcionais. Tá? Essas medidas ajudaram a aliviar os problemas iniciais enfrentados pelo setor financeiro em Israel. A clarificação das regras e o diálogo contínuo entre o governo e as instituições financeiras melhoraram a conformidade e reduziram os litígios. E, assim, ainda é cedo para dar um veredito final, porque a implementação do IVA no setor financeiro continua sendo uma área complexa e que tem requerido alguns constantes ajustes, né? Mas, aparentemente, estão no caminho certo. Eu espero que também consigamos chegar a um bom resultado com o nosso próprio setor financeiro por aqui. Avaliando os resultados do IVA no mundo e o que já se sabe da nossa própria linha de ação aqui no Brasil, eu consigo ver alguns cenários possíveis. Tem alguns cenários ruins, porque implicam no aumento da informalidade. Se a carga tributária aumentar muito,
Isso pode incentivar mais empresas a operar na informalidade e evitar a tributação. Além disso, um aumento dos preços devido ao IVA pode reduzir o consumo, levando a uma desaceleração econômica, especialmente se a demanda por bens e serviços não for suficientemente elástica. E também pode ter resistência forte dos setores que sejam mais impactados negativamente pela reforma, que, no limite, pode resultar em protestos ou pressão política para rever ou modificar a reforma, como aconteceu na Malásia. A gente não quer isso. Por outro lado, há também cenários positivos e até bastante motivadores que a gente pode considerar. Por exemplo, com a implementação do IVA, deve haver uma simplificação do sistema tributário, substituindo múltiplos impostos difíceis de gerenciar por um único, né? Menos burocracia, menos custos de conformidade. Isso tende a tornar o ambiente de negócios mais eficiente e menos oneroso, né? O que vai beneficiar especialmente as pequenas e médias empresas. Além disso, um sistema tributário mais simples, mais transparente, isso tende a tornar o ambiente de negócios mais eficiente e menos oneroso, beneficiando especialmente as pequenas empresas. Além disso, um sistema tributário mais simples e transparente pode aumentar a competitividade do Brasil no mercado global. Sabendo que vão lidar com um sistema fiscal claro e previsível, as empresas estrangeiras devem querer investir mais no país. E esse aumento nos investimentos vai gerar mais empregos, vai estimular o crescimento econômico. Outro cenário de impacto positivo é a redução de evasão fiscal. Com o mecanismo de crédito fiscal do IVA, cada etapa da cadeia produtiva precisa documentar o IVA pago e cobrado para poder se beneficiar dele na próxima quando vender, né? Isso incentiva a formalização das transações de compra, né? O que aumenta a arrecadação do governo, permitindo mais investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação, enfim, beneficiando a sociedade como um todo. A implementação do IVA também pode trazer maior estabilidade fiscal. Uma fonte de receita mais estável e previsível permite ao governo planejar e executar políticas públicas de maneira mais eficaz, reduzindo o déficit e a dívida pública e melhorando a confiança dos investidores. Uma fonte de receita mais estável e mais previsível vai permitir ao governo planejar e executar políticas públicas de maneira mais eficaz, reduzindo o déficit e a dívida pública e melhorando a confiança dos investidores. Além disso, a simplificação tributária e a redução da carga administrativa vão incentivar a inovação. Com mais recursos disponíveis, as empresas podem investir em desenvolvimento tecnológico, o que tende a aumentar a competitividade e até criar novos setores ou mercados. Todos esses fatores combinados podem resultar num crescimento econômico sustentável. Então, se você quer a minha opinião, aí está. Eu sou a favor da reforma. Eu sou otimista de que os benefícios serão muito maiores do que os custos, de que o risco de não dar certo pode ser minimizado se a gente fizer a nossa parte. Governo, mantenha o foco na simplificação das alíquotas e na ampliação da base de pagamentos. Empresários, vamos acatar e implementar com cuidado, mas com fé, porque, no final, como várias outras dimensões dos negócios, o IVA também é uma profecia autorrealizável. Se todo mundo tiver dúvidas, não vai emplacar. Se os empresários e os governos quiserem se proteger de antemão, a tendência é aumentar as alíquotas por parte do governo, que vão gerar um aumento nos preços por parte dos empresários e, com isso, redução no consumo e descontentamento da população. Assim como aconteceu em Mianmar. Por outro lado, se todo mundo confiar que agora vai, e a gente começa com alíquotas menores, mesmo que depois a gente tenha que ajustá-las, como aconteceu em vários países da Europa, os preços não só não vão sofrer um aumento, como podem até diminuir, como no Canadá, já que mais gente vai participar da vaquinha. E aí o consumo aumenta, a população fica mais feliz e o governo também, porque está arrecadando mais. É o que aconteceu em países como Nova Zelândia e a maioria dos países da Europa. Então, sinceramente, eu não sei você, mas eu prefiro alinhar com a Europa, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, do que com Índia e Mianmar. Agora, claro, depende de nós. Afinal, aqui é Brasil e Brasil é dos brasileiros. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, compartilhe com quem você achar que pode se beneficiar desse conteúdo. E se quiser dar um passo a mais, deixe o seu comentário, crítica, sugestão. Eu terei prazer em responder. Nos vemos na próxima Conversa Empresarial. Até lá.